Pastor Josué, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu Instagram. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Gratidão. Privilégio ter o senhor ter atendido o meu convite e eu estou numa série de lives, dois tipos de lives, seitas e heresias Eu e vi. o início do ministério e seus desafios. O senhor também está numa série de lives. O senhor poderia já falar para nós aí onde o senhor está morando, qual o nome da sua igreja e do que se trata essas lives que o senhor está fazendo direto? Muito bem. Onde eu estou morando? Bom, a minha moradia é meio que dividida, né, entre Feira de Santana e Salvador, porque nós temos igreja nas duas cidades, então eu fico parte dos dias aqui em Feira de Santana, parte dos dias em Salvador, mas como é próximo, então é viável administrar essa Eu vi um logística, pouco da né? correria quando eu estive aí. Pois é. A igreja Cristianismo Sem Fronteiras é uma igreja de linha doutrinária pentecostal. Nós somos filiados à Convenção da Assembleia de Deus, missão, né? Eu sou ligado à CGADB e a minha convenção estadual é a convenção no Distrito Federal, CEADIF. Né? Aqui na Bahia, nós, por orientação da nossa liderança convencional, nós formamos o Concílio de Pastores. Então, ligamos o concílio direto na convenção. Né? E aqui estamos trabalhando. A série de lives que eu estou fazendo é assim: eu estabeleci um padrão de todo dia, meio-dia, inclusive esse é o nome da live, né? Todo dia, meio-dia, eu estou ao vivo. E aí, periodicamente, eu escolho temas. Esses dias eu estou falando sobre descobrindo a Bíblia, conhecendo a estrutura literária da Bíblia, enquanto livro, né, suas divisões, a sua linguagem, tendo uma visão panorâmica de cada um dos livros, porque, lamentavelmente, pastor Eliseu, a gente percebe que o nosso povo, regra geral, com algumas poucas exceções, né, tem um conhecimento muito superficial da Bíblia Sagrada. Muitos líderes não se atinaram, não sei se esse seria o termo, por ensinar a Bíblia para aqueles que estão sob sua liderança e pastoreio. E aí termina se aplicando aquilo que Deus diz através de Oséias: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Né? Falando nisso, o senhor tem série de mensagens, livros ou assuntos daí na sua igreja, no canal do YouTube? Sim, normalmente eu prego por séries, né? Então eu tenho, no nosso canal do YouTube, deve ter aí umas 40, 50 séries de mensagens. Mas é lectio contínua, capítulo por capítulo de um livro, ou seguindo o tema, ou os dois? Seguindo o tema normalmente. Por exemplo, eu tenho uma série chamada Você Se Conhece? São 14 pregações. Né? Deixa eu colocar aqui o fone, que alguém reclamou que o som está ruim, pode ser por isso. Tá ok. Algumas pessoas precisam sair da live e voltar aqui e atualiza aí o áudio para ela. Então, posso ficar sem o fone mesmo? Pode. Então, vocês conhecem uma série de 14 mensagens que eu prego extraindo de personagens bíblicos traços de personalidade. Glória a Né? Deus. Glória a Tem Deus. uma outra sobre dons espirituais. São 9 pregações, né, estudando os dons espirituais, a classificação e assim por diante. Então, eu normalmente prego com o modelo de séries. Eu comecei uma terça-feira passada, que o tema é Desafiando os Gigantes. Aí eu vou trabalhar... Eu tenho atendido pessoas, muita gente, por sinal, com o peso da culpa, gente que não conseguiu se despir do passado, está preso no presente. Né? Gente que está vivendo picos de ansiedade, síndrome de pânico. Então, ministrando sobre isso para mostrar para essas pessoas que existe um aspecto em nós que se conhece pouco, que é o aspecto alma. E esse aspecto alma tem que ser tratado, tem que ser cuidado. E assim vamos ministrando.
Aqui nasce um conselho, aqui gera-se um conselho aos adolescentes, jovens, pregadores, e independente da sua idade, se você está iniciando, está nos assistindo, está iniciando no Ministério da Palavra, no Ministério da Palavra, perguntaram para mim certa feita, pastor Josué, pastor Eliseu, como eu faço para melhorar as minhas aplicações? Há vários métodos de se melhorar aplicações, mas a principal delas, para mim, é você escutar pastores de igreja. Eles têm a vivência eclesiástica, eles escutam os sofrimentos de seus membros. Eles, enquanto estão elaborando os seus sermões, eles imaginam aquele público fixo diante deles. O pastor de igreja sempre prepara o sermão e quando ele pensa na aplicação, ele pensa nas suas ovelhas, nos seus ouvintes que ele conhece. Ele nem precisa Exatamente. dizer, como alguns dizem, né? Deus está mandando eu falar aqui agora. Não, porque ele já preparou o sermão pensando nas dificuldades daquelas pessoas e nas soluções que podem ser apresentadas a partir daquele texto. O senhor concordaria comigo, pastor José Brandão, que ouvir pastor de igreja acrescenta muito na aplicação do pregador itinerante? Sem dúvida, pelo seguinte, o apóstolo Paulo escreveu textos com base na revelação, mas ele também escreveu textos com base na informação. Ouço dizer que. Tito, Timóteo fazia, né, essa coração de informações, trazia para ele. Exatamente. Então, o pastor da igreja, como ele convive com as dores do dia a dia do povo, a mensagem dele tende a ter o direcionamento de sanar essas dores, curar essas dores, ou, no mínimo, trazer luz para que a pessoa entenda. Então, quando o itinerante, quando eu falo do itinerante, de certa forma, eu ainda me incluo, Sim. porque eu exerci a itinerância de modo direto e pleno por 25 anos, né? E não obstante estar pastoreando, ainda atendo algumas conferências, embora em menor escala. Então você acaba compreendendo que o itinerante, tendo nos pastores de igrejas referências para o desenvolvimento da sua mensagem, vai entender um pouco mais de aplicação. Aplicação. Eu lembro que há muitos anos atrás, isso deve ter a tua idade. Há uns 20 anos atrás, um pastor amigo meu falou comigo assim: Josué, você prega bem, mas a sua pregação falta uma coisa. E eu perguntei para ele o quê? Ele disse: aplicação. Você precisa ensinar para as pessoas o que elas vão fazer com aquilo que você acabou de ensinar. Então, no pastoreio, você acaba sendo desafiado a aplicar, de fato, aquilo que está sendo ministrado. Pastor Josué, como aqui nós estamos aqui para aprender contigo, vou te fazer algumas perguntas. Eu sei que o seu tempo é corrido e o meu aqui também. Primeira pergunta eu gostaria de fazer é: quem te inspirou a ser um pregador da palavra? Claro, além do chamado, mas sempre nós temos alguém que nos inspira, que decidimos nos espelhar naquela pessoa e se espelhar em alguém, eu acredito, é você olhar para aquela pessoa e dizer, rapaz, essa pessoa me ajuda a ser melhor nisso aqui, não apenas chegar onde ele chegou, porque quando você olha no espelho, o espelho fala para você quais são as suas imperfeições e você se esforça para melhorar. Teve Correto. alguém, um pai, um pastor, um amigo, um líder à distância, perto, que te inspirou? Pastor Eliseu, eu vou falar de mais de uma pessoa. E aí, entre as muitas, eu coloco uma personalidade que foi assim definidora para mim. Meu pai. Glória a Deus. O meu pai é pastor, hoje está jubilado. Deixa eu começar, como diz a redundância, começar do começo. Meu avô era presbítero da igreja presbiteriana. E meu Tem avô era escola. presbítero. Hã? Tem escola. Meu avô era presbítero com ação pastoral. Ele pastoreava a igreja presbiteriana lá no povoado onde a gente morava, né? O meu pai fez seminário batista tradicional. Deixa eu ver o povo rir aqui também. Que negócio interessante.